Fala, meu consagrado e minha consagrada, beleza? Vamos corrigir aqui as questões do concurso de Paço do Lumiar, que foi elaborado pela banca FSADU, Fundação Sozandras, beleza? Vamos para as questões agora. Então vamos aqui para a primeira questão. Observa que aqui tem o cargo que nós iremos trabalhar. O sistema operacional Windows 10 pode consumir muita energia ao realizar tarefas que exigem muito processamento, mas também possui recursos para economizar energia quando o PC não está em atividade. O modo em que o Windows salva todos os trabalhos em execução e seu estado de configuração e em seguida desliga para economizar energia e depois poder ser reiniciado e continuar de onde parou é obtido pela função hibernar. Você marca aí a letra A. A função de hibernação no Windows 10 é uma opção que permite ao sistema operacional salvar o estado atual do computador, incluindo todos os programas e documentos abertos, e desligar o computador. Ele desliga o computador. Isso é útil quando você deseja desligar o computador, mas não quer perder o trabalho atual, pois ao reiniciar, o sistema restaurará o estado anterior, incluindo todos os aplicativos e documentos que estavam abertos. Então, o gabarito é a letra A, hibernar. Próxima questão. Microsoft Excel ele possui fórmulas para realizar diferentes tipos de cálculos matemáticos, lógicos, estatísticos, etc. O aplicativo possui uma gama de fórmulas integradas, mas também permite criar novas fórmulas utilizando diversos tipos de operadores. Para escrever uma fórmula, devemos selecionar uma célula e digitar o quê? Digitar o sinal de igualdade. Então, por exemplo, igual soma de A1 até A2 ou igual A1 mais A2. Então, gabarito letra C. 23. Com a Lei de Proteção de Dados do Brasil, os sites, de forma geral, passaram a ser obrigados a exibir uma pergunta para o usuário se aceita utilizar os cookies do site visitado. O que são esses cookies? Então, olha só, os cookies, pessoal, são arquivos que são colocados na máquina do usuário para detectar as preferências de uso daquele usuário naquele site. Então, eu coloquei assim, ó, cookies são pequenos arquivos de textos que os sites armazenam no dispositivo do usuário para coletar informações sobre a navegação do usuário, preferência e outros dados relacionados à interação com o site. Os usuários geralmente são questionados se aceitam o uso de cookies para garantir sua privacidade e conformidade com a legislação de proteção de dados. Então, aí o gabarito será a letra E. Próxima questão. A velocidade de leitura e gravação nos equipamentos de armazenamento de dados cresceu consideravelmente nos últimos anos, assim como a capacidade nominal de armazenamento desses tipos de dispositivos. Essa mudança pode ser observada com a chegada de quem? Olha só, ele falou equipamentos de armazenamento de dados. Então, eu não vou utilizar aqui tela sensível ao toque, não tem nada a ver com Bluetooth e não tem nada a ver com processador. Então, eu posso utilizar para armazenar disco magnético ou disco de estado sólido. Agora, quem é mais veloz? O SSD. O SSD ele é mais veloz do que o HDD. Então, pessoal, a capacidade nominal ela faz referência a quê? A quantidade máxima de dados que um dispositivo é projetado para armazenar. É uma medida que indica a quantidade de informação que um dispositivo pode conter em condições ideais. Essa é a ideia da capacidade nominal. Então, ele falou de velocidade desse equipamento de armazenamento de dados. Então, ele está fazendo referência à velocidade dos discos SSD gabarito letra B. Então, eu coloquei assim, ó, a mudança na velocidade de leitura e gravação, bem como na capacidade de armazenamento nos equipamentos de armazenamento de dados, pode ser observada com a chegada dos discos de estado sólido, SSD. Os SSD são conhecidos por sua rápida velocidade de leitura e gravação em comparação com as unidades de discos HDD tradicionais, que usam discos magnéticos para armazenamento. Além disso, os SSDs têm uma capacidade de armazenamento crescente e têm se tornado cada vez mais populares devido ao seu desempenho superior. E eu adicionei ainda essa informação. Os SSDs NVMe mais recentes podem atingir velocidades surpreendentes, de 3.000 a 3.500 megabytes por segundo. Então, o gabarito aí vai ser a letra B. Próxima questão. O painel de estilos do Microsoft Word permite ao usuário, dentre outras funções, criar estilos, modificar e excluir estilos existentes. O que são estilos? Imagina o seguinte, imagina que eu sempre estou utilizando no meu documento um tipo de fonte, um tamanho, uma cor, um alinhamento. Tudo isso faz parte do estilo. Então eu posso reutilizar esse conjunto de informações que foram criados em qualquer parte do documento. Então qual seria a ideia de estilos?
Os estilos permitem aplicar formatação consistente em um documento, facilitando a tarefa de criar documentos bem formatados e profissionais. Eles incluem opções de formatação para fonte, parágrafo, espaçamento e muito mais. Qual é a ideia do estilo? Olha só, quando você clica aqui na opção, você vai perceber o seguinte, olha, quando você vai aqui em página inicial no Word, você vai ver que tem um grupo estilos, e aí você pode selecionar essa opção que vai permitir você criar o seu novo estilo. E aí você pode aplicar formatação de fonte, parágrafo, tabulação, borda, quadro, numeração, tecla de atalho, etc. Então você pode criar seu próprio estilo para que você possa reutilizar quantas vezes for necessário dentro de um documento. Então a ideia dele é o que está na letra D, conjunto reutilizáveis de opções de formatação que podem ser aplicados a parte de um texto, como títulos, subtítulos e citações pertencentes ao documento. Então você pode aplicar o estilo que você criou ou um estilo pré-definido pelo próprio Word. Tranquilo? Então o gabarito aí será a letra D. Próxima questão. O Microsoft Excel apresenta em sua guia Layout da página a opção de configuração de página, que permite ao usuário definir quais os formatos de impressão de uma planilha. Ainda nessas configurações, é possível definir uma ordem de sequência das páginas para impressão. E uma possível ordem é que está ilustrada aonde? Olha só, eu posso imprimir assim, ó. Vamos supor que eu tenho algumas planilhas, eu posso imprimir assim, ó, 1, 2, 3, 4. Mas eu também posso imprimir assim, ó, 1, 2, 3, 4. Eu posso imprimir assim, ó, 1, 2, 3, 4. Posso imprimir assim, ó, 1, 2, 3, 4. Então observa que o gabarito seria a letra D. Estou te mostrando aqui, ó, quando você vai lá em layout da página, configuração de página, imprimir títulos, você tem aqui, ó, configurar a página e tem aqui, ó, ordem da página, abaixo e acima, ou você pode imprimir acima e abaixo. Então o gabarito aí seria a letra D. Parece com essa aqui, ó, acima e abaixo. Próxima questão. Os dois botões ilustrados pela figura a seguir estão aonde? Estão no Microsoft Word e atuam de forma oposta sobre a mesma característica. Suas funções são, olha só, esse aqui vai diminuir o recuo e esse aqui vai aumentar o recuo. Gabarito letra B. Próxima questão. O navegador web possui uma forma de armazenar todos os endereços de páginas visitadas, com as respectivas datas e horários, dependendo das configurações de privacidade. Esse recurso chama-se... Você vai ver o seguinte, o recurso que armazena todos os endereços das páginas visitadas, com as respectivas datas e horários, em um navegador web, é chamado de histórico. Você pode acionar através do Ctrl H. Então o gabarito será a letra A. Próxima questão. Componentes de hardware usado para alocar. Alocar é a mesma coisa de distribuir, é a mesma coisa de colocar. Então você vai colocar a maior parte dos componentes de hardware de um computador. Possui a função de proteger os componentes internos do computador de luz, calor, umidade, poeira e batidas. Possui botões para ligar, desligar e reiniciar. Alguns modelos têm ainda luzes e coolers. Esses equipamentos chamam-se de quê? Chamam-se de gabinete. Então olha só, o componente de hardware usado para alocar a maior parte dos componentes internos de um computador e que possui a função de proteger esses componentes de fatores externos, como luz, calor, umidade, poeira e batidas, como ele diz na questão, é o gabinete. Então, você marcaria a letra C. Próxima questão. No Windows 10 existe uma tecnologia que permite que um sistema de computadores se adapte a alterações de hardware com intervenção mínima do usuário, ou seja, o usuário pode adicionar e remover dispositivos sem precisar fazer a configuração manual e sem conhecimento do hardware do computador. Por exemplo, um usuário pode encaixar um computador portátil e usar o teclado, o mouse e o monitor da estação de encaixe sem fazer alterações manuais de configuração. Essa tecnologia chama-se PNP, Plug and Play, quer dizer, conectar e utilizar, gabarito letra E. Então a tecnologia que permite você evitar, vamos dizer assim, a configuração manual e que tem característica, por exemplo, de detecção automática, instalação automática de drives, recurso de configuração automática e ainda facilidade de uso é a PNP, Plug and Play, gabarito letra E. Tranquilo, pessoal? Então por aqui eu vou encerrando a correção dessas questões. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais!